Olá, está começando agora mais uma edição do seu programa Opinião. Hoje nós vamos falar sobre gagueira com a professora da Universidade Federal do Espírito Santo e também fonoaudióloga Carmen Barreira Nielsen. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Professora, a senhora é subcoordenadora do curso de fonoaudiologia? Isso. O curso de fonoaudiologia já existe lá na UFES há 2 anos e eu trabalho na subcoordenação. Sou professora também. Agora, professora, vamos começar o nosso bate-papo falando exatamente o que é a gagueira, que sintoma é esse? Bom, a gagueira ela é uma disfluência na fala que pode estar junto com bloqueios, repetições de palavras e não só essas questões visíveis, né, mas também associadas às vezes reações negativas emocionais, como medo, embaraço, e muitas vezes pode vir associada a tiques, né, movimentos involuntários, força, né, ou tensão muscular para falar. Então, é um problema no cérebro, não é exatamente um problema emocional. Os estudos eles vieram avançando nessas últimas 3 décadas e foi se mudando muito as causas, né? A chegar ao que causaria, né? Então, muito se fala sobre as questões emocionais. Elas estão bastante associadas, mas hoje já se sabe que é uma questão neurológica. Então, há uma falta de automatismo no cérebro para dar continuidade à fala. Existe quem pensa que a gagueira está relacionada a algum problema da língua, da garganta? Não, não é nada disso. É um comando do cérebro para a execução da fala. Em que idade a gagueira começa a se manifestar? Existem 2 tipos de gagueira, né? Aquela gagueira do desenvolvimento, que acontece até a puberdade, e tem uma gagueira que é a gagueira adquirida, que ela é proveniente de algum dano cerebral bem estabelecido, tipo um derrame, tipo um traumatismo craniano. Então, na verdade, a gente não adquire esse sintoma da infância, ele pode surgir em qualquer fase da vida. Ele pode surgir por uma causa adquirida, né? Uma doença ou um derrame que você possa ter pode te trazer essa gagueira. Quer dizer que, na verdade, é uma falta de organização nessa fala, por causa de um dano cerebral. O mais comum, e o que a gente acaba vendo bastante, que são os casos das crianças, é essa gagueira do desenvolvimento. Isso é mais comum em meninas ou em meninos? Nos meninos. Os estudos apontam 3 meninos para cada uma menina. E tem alguma justificativa? A gente não sabe bem, né? Os estudos de genética estão praticamente engatinhando, foram encontrados já 10 mutações de 4 genes, então ainda tem muita coisa para ser descoberta, mas eu acho que a gente começou a trilhar um novo caminho para a descoberta das causas e das coisas que envolvem a gagueira. Com relação às meninas, a gente tem uma outra pesquisa que aponta que elas têm uma melhora, uma alta, uma recuperação da gagueira mais eficiente, mais rápida que os meninos. Que ainda também não está descoberto o que provoca isso. O que provoca a gagueira? Cientificamente já existe uma comprovação? Olha, a gente hoje está falando muito em causas genéticas, né, e em causas neurológicas, são as 2 bases que têm sido estudadas. A gagueira tem fator hereditário? Existe uma dificuldade de estudar a hereditariedade por causa do número de membros que tem que estar acometidos numa mesma família, mas já tem alguns estudos, se eu não me engano, do Paquistão, que são famílias que têm casamentos consanguíneos, tem muitos membros da família com a gagueira, então estuda-se o fator hereditariedade. Mas filhos de pais gagos? Gagos que seguem esse mesmo modelo. Mas não é muito comum? Não é comum, é comum. A gente não tem, às vezes, número grande de membros de uma mesma família para estudar, mas pai e filho é bastante comum, já tem vários estudos. Quando o tratamento começa na infância, ele surte resultado mais rápido? Olha, os resultados são bastante otimistas, né, de recuperação. Então, se é detectada essa gagueira e ela é tratada a tempo, ele restabelece o padrão de comunicação. Então, esse é um alerta importante que deve ser feito, né, da gente saber quando é realmente a gagueira para começar a tratar. Então, às vezes, as mães procuram no consultório e falam, meu filho tem 2, 3, 4 anos, ele está com gagueira, faça uma avaliação. Na verdade, essas crianças de ensino infantil, elas ainda estão estabelecendo os padrões de comunicação, ou seja, elas estão elaborando o pensamento, elaborando as frases, adquirindo os fonemas para fala, e não é uma gagueira, né? É uma disfluência naquele momento ainda de elaboração, né? Elas estão aprendendo a falar. Mas aquelas crianças que já têm ali no ensino fundamental, né, 7, 8, 9 anos, ou
começa nessa fase ou começa lá pequenininho, na hora que está organizando essa aprendizagem e se mantém até essa idade, aí é uma questão de alerta. A gente deve se preocupar e encaminhar para um especialista. Agora a senhora disse que ela pode estar associada a vários fatores. Exatamente, existem vários tipos de gagueira? Esses dois tipos são o do desenvolvimento, né, a época em que aparece, né, e a adquirida. Agora, com relação ao tipo de característica da gagueira, tem bastante diferença, porque tem aquelas pessoas que elas falam repetindo as palavras, tem aquelas pessoas que têm um bloqueio na hora de falar, não conseguem emitir um fonema inicial de uma palavra, então um bloqueio logo inicial. Tem aquelas que fazem pausas muito longas, né? Então isso é um pouco diferente de uma pessoa para outra. Tem aquelas que só fazem repetição, tem aquelas que quando repetem tem um tique associado. Então, a característica e também o prognóstico é diferente em função do acúmulo de sintomas, né? Agora, numa situação de estresse, qualquer pessoa gagueja. Na verdade, a disfluência é uma coisa que acontece com qualquer pessoa, né? No momento que você está muito ansioso para falar, muitas vezes você pode ter um embaraço, né? Mas que não é uma gagueira, é uma coisa comum. Isso só passa a ter um cuidado maior, uma atenção maior, a partir do momento que aquilo se torna repetitivo. Se é persistente, né, aí a gente tem que avaliar o que é que está acontecendo, né? Se é uma coisa que está acontecendo ocasionalmente numa situação de estresse, porque falar em público não é uma coisa fácil, né? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de falar em público e ela fala normalmente quando ela está 1 a 1, 2 a 2, né? Agora, então, erra quem pensa que gagueira é só ficar repetindo a mesma palavra, né? Tem muitos tipos, né? Tem muitas situações diferentes e os tratamentos também são diferentes, né? Agora, existe muita preocupação dos pais com relação a esse sintoma, uma vez que o bullying nas escolas é um problema que afeta o indivíduo, o desenvolvimento? Existe uma preocupação grande, né? E agora a gente tem um nome, né? Que é bullying, toda hora se fala nisso. Há uma preocupação, porque chama a criança de gaguinho, tira, né, sarro da criança, faz um monte de brincadeira que não é favorável para aquele momento que a criança está passando, né? Então, assim, o fonoaudiólogo, ele tem que fazer um trabalho de orientação ao professor para que o professor possa controlar essas atitudes negativas da criança. Então, cada vez mais ela vai ficando retraída para se expressar. E a sala de aula é um momento que ela pode exercitar a melhoria na comunicação dela. Então, a orientação para a escola é bastante importante. E até para os pais mesmo, porque as crianças não têm grupos de amigos somente na escola, né? Em qualquer situação social, ele pode acabar ficando reprimido para se expressar, né? E aí vai acumulando outros problemas além dos de fala, né? Problemas de aprendizagem, problemas de socialização. O que a pessoa sente quando gagueja? Olha, as emoções são bastante diferentes. A gente tem relatos, né, dos pacientes. Esse ano até a campanha é Histórias que Mobilizam. Então, no site do Instituto Brasileiro de Fluência, tem lá várias histórias relatando o que é aquele sentimento que está acontecendo, né? Porque tem pessoas que têm o que a gente chama de freezing, que é o congelamento. À medida que ela tem uma necessidade de falar alguma coisa e tem alguém observando, ela bloqueia tudo. Esse freezing é um congelamento das ações. Ela não consegue falar nem se movimentar. Não é uma timidez. Não é uma timidez, assim, em função desse emocional que acabou acontecendo. Então, existem histórias diversas que acho que até quem tem alguns sintomas de gagueira deve conhecer essas histórias, né? Porque são histórias que às vezes são parecidas com as de outras pessoas que estão vivendo e que não sabem, né? Quais são os mitos sobre a gagueira? O primeiro e mais relevante é dizer que a gagueira tem uma causa emocional. A pessoa ficou nervosa, parou de falar. E isso a gente já sabe que não é, né? Acho que o problema maior assim, da gagueira é a falta de conhecimento das pessoas. Porque as pessoas às vezes tentam ajudar, né, achando que se ela terminar a palavra vai ser um fator que ajuda. Mas não, isso realmente é um fator prejudicial, né? Você tem que ter aí calma, paciência e entender que é a vez daquela pessoa falar. Então, existem muitas situações que por falta de conhecimento do que é a gagueira, né, e isso está bem ligado à campanha, né, esclarecer o que é a gagueira para a população, tanto para aqueles que têm, como para aqueles que convivem com pessoas que gaguejam. Na verdade, a gente não deve completar a frase porque a pessoa
manifesta uma dificuldade ainda maior de se Está expressar? mostrando uma impaciência, né, que ela não está falando bem e você está impaciente, que não está aguentando aquela situação de conversa. Então, terminar a frase para a pessoa, ou apressar, ou não ter paciência para ela terminar o pensamento dela, ela acaba, né, ficando um pouco restrita à comunicação. Mas também é um mito pensar que as pessoas que têm gagueira são mais frágeis, são mais... Muito. É um mito, porque são pessoas que têm aí um coeficiente de inteligência, né, normal. Tem vários estudos que estão estudando o QI, né? E a única dificuldade dela é na fluência. Ela pode executar qualquer outra função normal. Ela pode trabalhar, ser um bom profissional, um bom pai de família. Então, é um mito achar que ela tem uma fragilidade. Mas afeta o desenvolvimento dessa pessoa. Afeta porque as situações não são favoráveis, as pessoas não compreendem o que está acontecendo e muitas vezes ela se sente punida, né, pelo outro que está na escuta, tendo esses comportamentos que não é de espera, que completa a frase e outros mais. Então, na verdade, se a criança manifesta esse sintoma e não é tratada, aquilo influencia no relacionamento social, a questão do aprendizado também pode ser? Na escola, né? Porque a fase da aprendizagem, ela é muito rica e muito interativa, né? Então, ela está integrada num grupo onde ela precisa receber informação, passar a dividir essa informação. À medida que ela se retrai, ela não faz uma leitura, ela não participa de um teatro, ela não participa de várias coisas que acontecem para a sua formação, né? Então, complica um pouco o lado escolar. Existe até aquela sensação de que não deve falar o telefone? O telefone é sempre uma coisa bastante difícil, mas existem alguns treinos ao telefone, né? Porque à medida que você não está vendo a pessoa, talvez você se sinta mais à vontade, né? Você não está vendo se ela está fazendo uma cara feia, se ela está impaciente. Então, dentro das estratégias terapêuticas, você pode utilizar o telefone com uma mensagem que ela já saiba o que ela vai falar, então ela tem um conhecimento prévio e ela pode se exercitar primeiro ligando para uma pessoa bem conhecida dela, né? Então, o telefone pode ser até uma estratégia terapêutica. Isso no tratamento também é incentivado? É incentivado. Professora, eu vou pedir à senhora uma licença para um rápido intervalo, porque o programa Opinião volta daqui a pouco para falar sobre gagueira. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião, hoje falando sobre gagueira. A nossa entrevistada é a fonoaudióloga e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Carmen Barreira Nielsen. Professora, a gente falou muito da questão da evolução do indivíduo que tem esse sintoma. Agora, existem situações também em que a pessoa não gagueja, cantando, declamando. Por que isso acontece? Quando você tem o conhecimento prévio de uma coisa que você vai falar, você se sente mais à vontade para falar. Não te pega de surpresa com relação ao assunto que você não domina. Então, à medida que você tem aquele conhecimento, você já estudou, você já decorou, você fala com mais tranquilidade. Quando você se sente à vontade, você tira um pouco daquela sensação negativa da fala. Toda vez que o gago vai falar, ele se remete a um pensamento num momento negativo, porque ele teve ali uma repreensão, ele teve, né, uma situação que não foi favorável. E quando você tem, então, uma música para cantar, você conhece a letra da música. Você tem um poema, você conhece. Então, tira uma carga emocional negativa. E falando isso, a gente pode lembrar até de gagos famosos, né? Como a Julia Roberts, Bruce Willis, que são gagos assumidos, né? E a gente acha eles uns espetáculos de Hollywood. Interpretando, né? Não tem problema. Não tem nenhum problema. E outras pessoas que foram famosas e já estão mortas, né? Por exemplo, Machado de Assis, né? Que ele se resguardava escrevendo, né? Então, nós temos aqueles que foram pessoas importantes, né, e que se assumiram ou não, mas hoje a gente tem muitos gagos assumidos, né, e que estão aí atuando na frente de todo mundo. É comum a pessoa tentar, por exemplo, levar a inspiração, o conhecimento para alguma manifestação artística para superar esse problema? Olha, a gente não tem estudo sobre isso, mas assim, à medida que você tem uma limitação, você tenta melhorar uma outra área, né? Então, se você tem uma dificuldade de comunicação e talvez não queira enfrentá-la, talvez você seja um escritor, né? Então, você reverte a sua capacidade para uma outra área.
Agora a senhora disse que a gagueira, ela não é só a repetição da palavra, mas ela também é um bloqueio. Isso ficou muito claro naquele filme, O Discurso do Rei. Ele tinha o discurso, ele sabia o que ele ia falar, mas diante daquele estádio cheio, ele não conseguia se pronunciar. O Discurso do Rei foi um filme bastante importante para a área da gagueira, porque ele trouxe uma informação às pessoas, né, do que é a gagueira. Então, que a gagueira não é só aquele que fica repetindo e que a gente, né, ouve uma série de piadinhas, mas é que a gagueira está lá, atrás dela tem uma série de sensações e de momentos que antecedem a fala. Então, você pode, né, conhecer, e ele tinha uma responsabilidade muito grande, e ele trabalhava com o problema da fala e com o problema também do que as pessoas iam achar de um rei falando daquele jeito, né? Então foi um filme importante para a nossa área, porque trouxe informação. A gagueira tem uma parte muito desconhecida, né? Quais são aqui as coisas que envolvem essa fala, além daquilo que é visível ou audível para as pessoas, né? Agora, esse é um assunto que está sendo, inclusive, tratado em novelas, mas sempre a pessoa associa a gagueira à repetição de palavras, o que não é correto fazer. Não, existem assim, aqueles fatores audíveis e visíveis, e existe também a gagueira encoberta. Né? A gagueira encoberta é aquela pessoa que não está mais fazendo as repetições, porque ela criou estratégias para conseguir conversar. Então, ela faz uma pausa muito maior, né, entre uma palavra e outra. Ela faz também uma mudança de palavra, substitui uma palavra que ela sabe que ela tem um fonema que ela não vai conseguir falar. Uma palavra que começa com P. Ela imagina, então, em substituir para não passar por aquele desgaste, né, aquela interrupção na fluência da fala. Na verdade, acaba até adquirindo um raciocínio ainda mais rápido. Né? Na verdade, são estratégias. A gente chama de gagueira encoberta. Ela está ali, mas existem, então, estratégias para modificar, né, aquilo que está acontecendo. E as pessoas vão adquirindo isso, né, para poder melhorar a sua performance comunicativa. Agora, no Discurso do Rei, entre as formas de tratamento, tinha que colocar várias bolinhas de gude na boca, rolar no chão. Isso já chegou a existir? Se eu não me engano, isso aí é uma coisa que já aconteceu lá atrás, no tempo de Demóstenes, né? Que tem algumas histórias que falam sobre isso. Mas, assim, os tratamentos que apareciam no filme mostraram bastante também a questão do charlatanismo na cura, né, da gagueira. Porque ele não era fonoaudiólogo. Se você abrir a internet, rapidamente você vê ali cura de gagueira em uma sessão, né? E não é bem assim, né? O tratamento, ele segue passos que são dados um atrás do outro. E lá mostrou bem que existia muitas propostas de tratamento e que, na realidade, não é assim, né? Agora, a senhora, vamos falar sobre o tratamento. Como é que é feito o diagnóstico? Tem que descobrir o que leva cada pessoa a manifestar esse sintoma? O diagnóstico, normalmente ele é multidisciplinar, né? Então, se você vê que se é uma gagueira do desenvolvimento, que envolve criança, você vai ter um grupo de profissionais envolvidos. Se você tem uma gagueira que ela foi adquirida, uma pessoa que já é adulta e teve um dano cerebral, ela tem uma outra equipe envolvida, né? Quando ela passa a ter uma disfluência por uma causa adquirida, ela vai ter um tratamento diferente do tratamento da gagueira do desenvolvimento. Agora, de qualquer forma, a gagueira de desenvolvimento, que é bastante presente, que a gente vê bastante por aí, e que se não for tratada, ela vai ser arrastada até a idade adulta. Né? Ela tende a piorar? Ela tende a causar mais frustrações, né? E essa é seguida de várias etapas, né? Agora, professora, como abordar esse assunto com a criança para que ela não se sinta diferente, para que ela não ache que aquilo dali, ela esteja fora de um grupo social, que aquilo dali faz ela ser diferente? O mais importante é não chamar a atenção dela para aquilo que está acontecendo. Quanto mais ênfase você dá naquilo, mais ela fica preocupada com aquele momento de fala. Né? Se você fala, não gagueja, né? Às vezes a gente vê, né, mães, né, não gagueja, né, fala direito. Isso não vai significar nada para ela, porque ela não vai conseguir. Né? Não depende da vontade dela de falar melhor. Né? Então, assim, não expor ela a esses momentos, né? E na escola, por exemplo, tem muitas dicas, e uma delas é, por exemplo, a professora pedir para a criança se levantar para fazer uma leitura pode ser um momento extremamente constrangedor. Então, a orientação para a professora pedir a leitura
com um grupo de crianças ao mesmo tempo e não ou fazer em dupla, né? Porque toda vez que você fala em dupla, você não está prestando atenção só na sua voz. Então, você não tem o impacto da sua escuta. Então, quando tem duas pessoas falando, você, né, tem uma outra atenção. E isso pode ser importante para a sala de aula, mas também não ser só ela que fala em dupla, né? Porque vai mostrar que ela é diferente. Então, você fazer uma rotina que as crianças leiam em dupla, por exemplo. Ela nem ficaria sem fazer o exercício da leitura, né? E nem seria exposta a ter um embaraço na hora de falar. O gago, quando não se ouve, ele não gagueja? Ele pode pensar que está gaguejando, mas tem até algumas estratégias, né, agora de reabilitação com o uso de aparelho, um aparelhozinho que coloca no ouvido, parecido com o aparelho auditivo, e que ele muda o tempo que ele escuta a própria voz. Isso tem ajudado bastante. Então, a percepção do problema é diferente, né? Se você escuta a sua voz com um tempo de atraso, como é a técnica, né, o conceito desse aparelho, tem ajudado. Tem estudos que apontam 80% de melhora, né? Não tem cura, né? Olha, tem pacientes que eles acabam se libertando da terapia e voltam a estabelecer a fala. Agora, os passos não são rápidos, os passos, né? Então, um tratamento, assim, a primeira parte do tratamento é mostrar para aquele gago, aquela pessoa que está desfluente, que ele tem condições de melhorar a fala e que não depende só dele, né? Porque ele pode ter uma frustração por ele estar tentando melhorar e não conseguir. Então, mostrar, olha, mesmo que você queira, depende né, do que aconteceu aqui, tem um dano cerebral, o seu cérebro precisa mandar uma informação para disparar essa fala. Então, não depende só de você querer. A segunda é mostrar para ele quais são os ambientes mais fáceis ou mais difíceis para ele falar. Como é que você deve se portar em ambientes diferentes. O terceiro é que entram as estratégias, né, que você vai ensinar a pessoa a mudar o tempo, né, ou a velocidade da fala, inserir pausas, inserir palavras que ele tenha menos dificuldade de iniciar. E naqueles últimos casos que tem o freezing, que tem o congelamento, trabalhar para que isso não aconteça. Então, são passos diferentes e existem teorias muito diferentes, né? Tratamentos bastante distintos dentro da própria fonoaudiologia. Agora, a senhora disse que o tratamento não é rápido, não apresenta resultados imediatos. Como manter esse paciente motivado, principalmente diante de uma gagueira adquirida, porque ele já vem motivado por um trauma? É muito difícil as pessoas persistirem nesse tratamento? Não, eu acho que quando ele acontece assim corretamente, é importante que você procure um especialista na fonoaudiologia, mas um especialista de gagueira, porque a fonoaudiologia é uma área muito ampla que envolve outras áreas, né? Audiologia, motricidade orofacial, e que seja um especialista ali da linguagem mesmo, da gagueira, da fala, né? E isso traz sempre um voto de melhoria. E a pessoa vai ver no seu retorno a sua melhora, a sua readaptação a coisas que ela fazia de maneira diferente, ela vai tendo interesse em se manter, né, no tratamento. E quando ela consegue restabelecer a fala, ela precisa ficar a vida inteira desenvolvendo uma série de técnicas para que não volte a ter esse problema? Não, chega um momento que ela tem alta. A alta é o quê? A independência que ela tem. Ela tem uma independência e um controle daquele momento que antigamente trazia uma situação embaraçosa da fala. Mas, na verdade, ela, quando tem alta, ela já tem segurança que ela pode encarar o mundo de uma outra maneira? Se não for assim, ela acaba o quê? Retrocedendo, né? Ela tem que ter, o terapeuta tem que saber esse momento, né, para liberar. Ele pode fazer uma manutenção, né? Então, a cada tantos meses ela volta para fazer uma manutenção, né, para dar um relato, para tomar um direcionamento, uma orientação. Em média, demora quanto tempo esse tratamento? Não é possível falar, porque é muito variável em função dos sintomas, né? O que é que está acontecendo, né? Agora, onde as pessoas com menos recurso podem procurar a ajuda de um especialista da fala para superar esse sintoma? Bom, a clínica escola, né, assim, a parte de terapia do curso de fonoaudiologia da UFES, ela está funcionando, então fica lá dentro da UCAM, dentro do hospital, tem lá a casa de fonoaudiologia, onde a gente já está recebendo pacientes para o tratamento. E chegam no hospital, que pacientes, qual é o perfil desses pacientes? Mais comum são crianças?
O que mais tem é mãe com dúvida se o filho está gaguejando mesmo, se é a hora de procurar o tratamento. Esse é o paciente padrão, né? Que todo mundo tem preocupação, né? Será que meu filho está gaguejando? Será que eu estou atrasada para procurar esse atendimento? Então, esse é o público que mais procura essa informação. Então, atendimento gratuito, as pessoas devem se dirigir ao Hospital das Clínicas em Maruípe e procurar atendimento. Como é que funciona lá? Tem que fazer uma marcação prévia? Ele tem uma agenda, ele vai passar por uma triagem, né, com a fonoaudiologia e vai ser inserido num grupo para terapia. E é tudo gratuito? É gratuito. Agora, professora, a senhora disse que apesar de toda essa mobilização que vem sendo feita ao longo dos anos, existe até um dia para se abordar essa questão, as pessoas têm que ficar atentas, porque hoje em dia, cada vez mais, o mundo é muito corrido. As pessoas se isolam muito e a gente não tem essa percepção mais aguçada do que acontece com a pessoa que está ao lado. É importante o que nesse momento? Qual é a mensagem que fica? A intenção, né, de trazer todo ano o Dia Internacional da Gagueira, que é dia 22 de outubro, é para trazer essa informação, para as pessoas ficarem mais ligadas, quais são os momentos que ela deve procurar ajuda, quem são as pessoas que estão precisando dessa ajuda. Então, todo ano, no dia 22, a gente faz uma campanha. Então, esse dia é um dia internacional, então, assim, o mundo todo está mobilizado para a situação da gagueira nesse dia, e todos os anos a gente tem temas diferentes, né? Todos os anos a gente muda o tema. Então, a gente já teve o Gagueira Não Tem Graça, tem tratamento, que é até um slogan que ficou bastante marcado. Esse ano, histórias que mobilizam. Então, a gente tem a intenção realmente de trazer o que é a gagueira, que momento você deve procurar, será que você é um candidato ao tratamento, porque é muita informação. Hoje a gente tem uma ferramenta maravilhosa que é o Google, que quando você tem uma dúvida, né, rapidinho todo mundo é consumidor, né? Mas eu acho que o dia é um dia marcado, é marcado porque as pessoas que têm gagueira realmente estão ouvindo, né? Aquelas que acham que têm, tão alerta, então é um dia de mobilização mesmo. Professora, muito obrigada. Eu queria ressaltar que a internet realmente facilitou a vida de todo mundo, mas as pessoas podem procurar algumas informações, algumas dúvidas frequentes, mas o diagnóstico quem dá é um profissional especialista na questão da fala, tem que procurar um fonoaudiólogo, porque existe também a gagueira na fase de desenvolvimento, como foi tratado aqui, e só um profissional é capacitado para dizer se aquela pessoa precisa de tratamento ou não. Se procurar a internet, procurar fontes seguras, né? As sociedades, as instituições, né? Igual o IBF, que é o Instituto Brasileiro de Fluência, porque a informação ela está adequada, né? Porque tem muita coisa, como essa questão do charlatanismo, tem tratamentos milagrosos e imediatos, e isso não é real. Então, procurar realmente aqueles órgãos credenciados que lidam com aquele problema. Professora, infelizmente nosso tempo chegou ao final, foi muito legal esse nosso bate-papo e as pessoas já sabem então onde devem procurar atendimento gratuito no Hospital das Clínicas em Maruípe, Vitória, Hospital Cassiano Antônio de Moraes. Muito obrigada, professora, Obrigada mais uma vez por essa participação. O programa Opinião de hoje fica por aqui, mas eu aguardo você em uma nova oportunidade. Até lá!